Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de economia política, né? Então hoje a nossa aula será diferente. Hoje nós vamos debater a lista de exercício que servirá como base para a nossa prova. Eu espero que você, que está nesse exato momento me assistindo, me ouvindo, possa resolver sem dificuldade esta lista de exercícios, que aqui nós iremos, debater, discutir, é isso, para que você possa fazer uma boa prova. Então vejam só, a nossa prova de economia e política, eu separei o seguinte: aí com o pensamento econômico na antiguidade, pensamento econômico na Idade Média, é isso, e a escola clássica de Adam Smith, né? Porque a gente vai trabalhar o seguinte: nós vamos trabalhar o pensamento econômico da antiguidade, é isso, nós vamos Grécia e Roma, vamos trabalhar o pensamento econômico na idade medieval, é isso, onde vocês vão ter a questão do feudalismo, né? Vamos falar um pouco dos fisiocratas, né? A fisiocracia. Vamos falar um pouco sobre a questão do mercantilismo, que é importantíssimo, o mercantilismo. E depois a gente finaliza, né, com a escola clássica, o Adam Smith. Então vai ser uma prova fácil, não fiquem assustados nem assustadas. Então façam com bastante calma, que vocês terão um grande êxito. Eu prometo a você que está me assistindo nesse exato momento. Então a primeira questão da nossa lista é uma questão, né, que não é uma questão com grande dificuldade. Vai falar um pouco da questão da ruralização. Veja só, então eu digo, primeira questão da nossa lista, preste atenção: a ruralização econômica do Império Romano do Ocidente, do século III, né, isso, ao século V depois de Cristo, não teve como consequência, né? Então, na realidade, a gente está falando aí da ruralização, processo rural, da economia rural. Então, ele vai dizer, letra A, o rebaixamento de muitos homens livres, né, a condição de colonos que se tornaram presos à terra. Letra B, o surgimento do colonato, que se constituiu no arrendamento de terras aos camponeses. Letra C, o latifúndio, principal unidade de produção, tornou-se quase autossuficiente. Letra D, o aumento de afluxo de escravos para Roma, que dinamizou a expansão da economia agrícola. E letra E, o campo tornou-se mais seguro que as cidades, em decorrência das desordens políticos, sociais e da crise econômica. Então você que está em casa, nesse exato momento, está pensando nessa questão, a ruralização econômica do Império Romano do Ocidente, do século III ao século V depois de Cristo, não teve como consequência. Então você vai marcar a letra D de dado, né? O aumento do afluxo de escravos para Roma, né? Que dinamizou a expansão da economia agrícola, né? Então isso aí não teve como consequência. Não teve como consequência o aumento do afluxo de escravos, é isso, para Roma, que dinamizou a expansão da economia, né, agrícola, certo? A segunda questão, a gente vai dizer o seguinte: qual a expansão do poder romano? Qual a expansão do poder romano sobre a República? Né? Com a expansão do poder romano sobre a República, tornou-se enorme a diferença entre a pequena cidade nascida à margem do rio Tibre e a Roma, a Roma toda poderosa, né? Agora a senhora do Mediterrâneo, é isso. Então a economia, a política, a vida social e religiosa, né,
dos romanos passaram por profundas modificações. Então esse é um texto do José Jobson, né? Então, que toda a história. Então, entre as modificações que pode, vejam só, entre as modificações que se pode identificar está, aí está falando da segunda questão, viu? Segunda questão. Então, a prosperidade do conjunto da plebe, maior beneficiária de ampliação do mercado consumidor em função das províncias conquistadas. Então, ou a disseminação da pequena propriedade com distribuição da terra conquistada aos legionários, maiores responsáveis pela expansão, ou crescente influência cultural dos povos conquistados, em especial os gregos, alterando as práticas religiosas, ou o enriquecimento moral de toda a sociedade que passou a não tolerar as bacanais, festas em honra ao deus Bacchus, ou criação e consolidação dos colonatos, como oásis da economia romana e a disseminação pelas margens do mar Mediterrâneo. Então, essa entre as modificações que se pode identificar está qual? Então, aí nessa segunda questão, você que está em casa, você vai marcar a letra C de Cláudio, do segundo, letra C, tá certo? A crescente influência cultural dos povos conquistados, em especial os gregos, alterando as práticas religiosas romanas. Então aí você vai marcar, tá certo? Do segundo C. A terceira questão, a expansão de Roma durante a República, com o consequente domínio da bacia do Mediterrâneo, provocou sensíveis transformações sociais e econômicas, dentre as quais, então eu pergunto, a expansão de Roma durante a República, com o consequente domínio da bacia do Mediterrâneo, provocou sensíveis transformações sociais e econômicas, dentre as quais. Então, será que, letra A, marcado processo de industrialização, é isso, êxodo urbano, endividamento do Estado. Letra B, fortalecimento da classe plebeia, é isso, expansão de pequena propriedade, propagação do cristianismo. Letra C, crescimento da economia agropastoril, intensificação das exportações ou aumento do trabalho livre. Letra D, enriquecimento do Estado romano, aparecimento de uma poderosa classe comerciante, aumento do número de escravos. Ou letra E, diminuição da produção, é isso, nos latifúndios, acentuado processo inflacionário, escassez da mão de obra escrava. Então, na terceira questão, você que está nesse exato momento me ouvindo, vai marcar a letra D de dado. D de dado. Terceira questão, letra D. Então, você marca o enriquecimento do Estado romano, ou seja, aparecimento de uma poderosa classe de comerciantes, aumento de número de escravos, certo? Aí nós vamos para a quarta questão. Indique quais das afirmações a seguir estão corretas. Então, a quarta questão, quais das afirmações a seguir estão corretas? Então, no modo de produção escravista, essa é a quarta, hein? No modo de produção escravista, o senhor tem propriedade tanto no meio de produção como sobre o próprio escravo. É isso. E produção por ele criada. O 2, filósofos como Platão e Aristóteles condenavam firmemente a escravidão como algo indigno da condição humana. É isso. E terceiro, embora inicialmente os gregos usassem como mão de obra predominante a escravidão, ao criar uma sociedade, é isso,
ao criarem uma sociedade democrática, a instituição completamente abolida. E quarto, o trabalho escravo estimulava a atividade produtiva e o progresso tecnológico, contribuindo para o constante desenvolvimento da economia. Então, nessa quarta questão, eu tenho 4 alternativas. Então, eu vou dizer quais estão corretas. Então, eu tenho letra A, 1 e 2 estão corretas. Letra B, 2 e 3 estão corretas. Letra C, 3 e 4 estão corretas. Letra D, apenas 1 está correta. Ou letra E, apenas 3 está correta. Então, você que está em casa vai marcar a letra A. Apenas 1 e 2 estão corretas. Quarto, letra A, apenas 1 e 2 estão corretas. No modo de produção escravista, o senhor tem propriedade tanto do meio de produção, como sobre o próprio escravo e a produção por ele criada. E o filósofo como Platão e Aristóteles condenavam a escravidão como algo indigno da condição humana. Então, letra A, 1 e 2 estão corretas. Ok? Quarta questão. Vamos para a quinta questão. Assinale a alternativa correta. Então, no período da Idade Média, teve... Letra A. Falando da quinta questão. Assinale a alternativa correta. No período da Idade Média, teve... Letra A. Ruralização da economia. Letra B. Crescente de urbanização. Letra C. Decadência demográfica. Letra D. Renascimento dos comércios. Então, você que está em casa vai marcar na quinta questão, letra A. Idade Média, ruralização da economia, porque a economia era feudal, feudo é terra, era a base da agricultura, Então, na realidade, você vai ter aí uma ruralização da economia. Então, no quinto quesito, letra A. Você que está em casa aí, marque letra A. Então, eu tenho... Vamos para o sexto quesito aí, pessoal. Sexta questão aí, para você que está em casa, nesse exato momento, me assistindo. Sexta questão. Leia com atenção e depois responda. Leia com atenção e depois responda. Estou falando da sexta questão. Leia com atenção e depois responda. Então, mais ou menos, a partir do século XI, não é isso? Os cristãos organizaram expedições em comum contra os muçulmanos na Palestina para conquistar os lugares santos onde Cristo tinha morrido e ressuscitado. São as cruzadas, Então, os homens e as mulheres da Idade Média tiveram então o sentimento de pertencer a um mesmo grupo de instituições, de crenças e de hábitos. Cristandade, Então, texto de Legoff, Jacques Legoff. Então, aí você vai ter o segundo texto, as cruzadas. Então, letra A. Contribuíram para a construção de unidade interna do cristianismo, que reforçou o poder da Igreja Católica Romana e do Papa. Letra B. Resultaram na conquista definitiva da Palestina pelos cristãos e na decorrente derrota da submissão dos muçulmanos. Letra C. Determinaram o aumento do poder dos reis e dos imperadores, uma vez que a derrota dos cristãos debilitou o poder político do Papa. Letra D. Estabelecer o caráter monoteísta do cristianismo medieval, o que ajudou a reduzir a influência judaica e muçulmana na Palestina. E letra E. Definiram a separação oficial entre igreja e Estado, estipulando funções e papéis diferentes para os líderes políticos e religiosos. Então, nessa sexta questão,
Você que está em casa aí vai marcar, é isso, a letra A. É isso, letra A, você vai marcar a letra A. Ou seja, contribuíram para a construção da unidade interna do cristianismo, né? Do cristianismo, que reforçou o poder da Igreja Católica Romana e do Papa. Então, letra A, sexta questão. Então, espero que você que esteja em casa tenha acertado. Então, sétima questão. É uma questão muito interessante que ele vai dizer. Sétima questão. Da armada depende as colônias. Da armada depende as colônias. Das colônias depende o comércio. Do comércio, a capacidade de um Estado manter exércitos numerosos, aumentar a população e tornar possíveis as mais gloriosas e úteis empresas. A afirmação do Duque de Chaucer expressa bem a natureza do caráter de quê? A gente está falando, de liberalismo, letra A, feudalismo, letra B, mercantilismo, letra C, escravismo, letra D, ou corporativismo, letra E. Então você que está em casa aí, então vai falar de comércio, a capacidade do Estado de manter o exército numeroso, então a população tornar-se possível, as mais gloriosas e úteis empresas. Então a gente está falando de um modelo, que pregava a questão do protecionismo, colonialismo, metais preciosos. Então nós estamos falando da letra C, sétima questão, letra C, pessoal, que é o mercantilismo, ok? Mercantilismo. Então, sétima questão, sétima letra C. Então, beleza, Aí vem a oitava questão. Então, o historiador francês, Fernand Braudel, referindo-se ao mercantilismo, afirmava que se reagrupa comodamente uma série de atos, de atitudes, de projetos de ideias, de experiências que marcam entre o século XV e século XVIII. A primeira afirmação do Estado moderno em relação aos problemas concretos que ele tinha que enfrentar. Então, assinale que expressa corretamente uma característica do mercantilismo. Então, que expressa uma característica do mercantilismo na oitava questão, marca. Então, eu vou ter o quê? Pacto colonial, letra A, pacto colonial permitindo o pleno desenvolvimento interno e a liberdade política administrativa da colônia. Letra B, não intervencionismo estatal. Letra C, incentiva a manutenção de uma balança comercial favorável, importando mais que exportando. Ou letra D, intervenção do Estado que se efetivou sob forma de protecionismo, de regulamentação da atividade econômica. Ou letra E, monopólio concedido pelo Estado, que permitia a qualquer companhia de comércio sem autorização da metrópole vender os produtos na colônia. Não. A gente está se referindo aí, nessa oitava questão, letra D de dado, D, oitava questão, letra D, intervenção do Estado que se efetivou sob forma de protecionismo, de regulamentação da atividade econômica. Então, proteger a economia local, Então, letra D, oitava questão. Ok? Aí a nona questão, com o objetivo de manter o poder do Estado diante dos outros Estados. O mercantilismo encorajava a exportação de mercadorias,
ao mesmo tempo que proibia as exportações de ouro, de prata e de moeda. Então, na crença de que existia uma quantidade fixa, de comércio e riqueza no mundo. Então, o trecho refere aos princípios básicos da doutrina mercantilista, que caracterizava a política econômica dos estados modernos dos séculos XVI, XVII e XVIII, né? Com base na doutrina mercantilista, né? Marca a alternativa correta. Então, vocês vão marcar nessa nona questão a resposta correta. Então, será que a doutrina mercantilista pregava que o Estado deveria concentrar no fortalecimento das atividades, né? Das atividades produtivas, manufatureiras, né? Não se envolvendo em guerras, em disputas territoriais com outros estados? Ou letra B, uma das características do mercantilismo é a competição entre os estados, né, por mercados consumidores, cada qual visando fortalecer as atividades de seus comerciantes, aumentando consequentemente a arrecadação de impostos. Letra C, os teóricos do mercantilismo acreditavam na possibilidade de conquista do mercado por meio da livre concorrência, de modo que era essencial desenvolver produtos competitivos, tanto no que diz respeito ao preço em relação à quantidade. Ou letra D, a conquista de áreas coloniais na América é a base de qualquer política mercantilista, tanto que o ouro e prata de lá proveniente possibilitaram o Estado espanhol figurar como o mais poderoso da Europa após a Guerra dos 30 anos. Então, qual das alternativas aí você vai marcar nessa questão 9? Então, marque aí letra B. Então, letra B, B de bola, é a alternativa correta. Uma das características do mercantilismo é a competição entre estados por consumidores, cada qual visando fortalecer as atividades de seus comerciantes, aumentando consequentemente a arrecadação do imposto. Tá ok? Então aí você vai ter a letra D aí, a questão verdadeira, B de bola, tá certo? A B de bola é a alternativa correta nessa nona questão. E vamos para a 10ª questão. Assinala a opção em que se encontra corretamente, né? Identificando um dos seus preceitos fundamentais, fisiocracia, né? Então, na realidade, vem os fisiocratas, né? Defendendo a agricultura, né? Então, eles vão dizer o seguinte: assinala a opção correta. O ouro, letra A, o ouro e a prata suprem as necessidades de todos os homens. Letra B, os bens ordinários, portanto, para aumentar a nossa riqueza e tesouro, são comércio exterior. Ou o soberano e a nação jamais deve esquecer de que a terra é a única fonte de riqueza, de que a agricultura é que a multiplica, ou todo o comércio consiste em diminuir os direitos de entrada de mercadorias que servem às manufaturas interiores, ou as manufaturas produzirão benefícios em dinheiro, o que é o único fim do comércio e o único meio de aumentar a riqueza e o poderio do Estado. Então a gente está nessa questão aí, vocês vão marcar a letra C de Cláudio, né? Então, soberano jamais deve esquecer de que a terra é a única fonte de riqueza e de que a agricultura é que a multiplicará ou multiplica, né? Então, os fisiocratas diziam que o único meio da evolução da economia era a agricultura. Letra C, né?
Na 11ª questão, eu tenho uma frase, laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, deixe fazer, deixe passar, o mundo vai por si mesmo, atribuída a Vicente de Gournay. É considerado o emblema da fisiocracia, o que a frase sugere. Então, na 11ª questão, o que a frase sugere? Deixe fazer, deixe passar, o mundo vai por si só. Deixe fazer, deixe passar, o mundo vai por si mesmo. O que essa frase diz? Será que a letra A? O mundo precisa ser governado pelas forças da natureza em todas as instâncias. O homem não deve interferir na ordem natural do mundo. Ou letra B, o autor defende a posição intervencionista da economia mercantilista. Ele está falando de fisiocracia, ele está falando de mercantilismo. Ou letra C, a iniciativa privada é nociva à economia. Ou letra D, a livre iniciativa das pessoas é a livre ação dentro do mercado. E a livre ação dentro do mercado garante o bom funcionamento da economia? Ou letra E, não há liberdade no êxito da economia. Portanto, os homens não devem se preocupar com o futuro do mundo e deixá-lo passar. Então, qual das alternativas vocês marcariam aí? Então, letra D de dado, né? D de dado, na 11ª, letra D, é isso. A livre iniciativa das pessoas e a livre ação dentro do mercado garante o bom funcionamento da economia. 11ª, letra D. Tá certo que ele está falando de fisiocracia, ok? Letra D. Aí vem a 12ª. Que nunca percam de vista o soberano e a nação, o fato de a terra ser a única fonte de riquezas e que a agricultura as multiplica, que a propriedade dos bens de raiz e das riquezas mobiliárias seja assegurada aos seus possuidores legítimos, pois a segurança da propriedade é o fundamento essencial da ordem econômica da sociedade. François Kerner. Então, lançou as bases do pensamento liberal fisiocrata, o qual, o que ele dizia? Então, letra A, preconizava que o aumento populacional determinava a escassez de recursos naturais e, consequentemente, crise de abastecimento. Ou letra B, relacionava a necessidade de manter a ordem econômica ao montante de investimentos industriais. Ou letra C, explicitava as aspirações das massas camponesas que tensionava destruir o feudalismo. Letra D, defendia a valorização da nobreza territorial, a supremacia e a centralização do poder real. Ou letra E, defendia as aspirações da burguesia e criticava a intenção estatal da economia da vida econômica. Intervenção estatal da vida econômica. Então, qual dessas alternativas vocês marcaram marcarão na 12ª, né? Nessa bela frase aí de François Kerner, que lançou a base do pensamento liberal fisiocrata, né? O qual ele diz o quê? Letra E, pessoal. Letra E, 12ª questão. Letra E, defendia as aspirações burguesas e criticava a intervenção estatal na vida econômica, né? Então, letra E, 12º. Então a gente vai agora para o 13º, agora falando de mercantilismo, né? Então o mercantilismo foi defendido
e batizado por seus adversários, denunciando no mercantilismo o triunfo dos interesses egoístas dos marcadores. Ignoravam que era também um sistema manufatureiro, agrícola e toda uma concepção de poder estatal. Do século XVI ao XVIII, ninguém se declarou mercantilista e não existe nenhuma profissão de fé que permitia classificar por comparação os critérios e as práticas econômicas do tempo. Não existe definição comum do mercantilismo e de seus caracteres fundamentais. Nenhum ministro se proclamou mercantilista. Então, mercantilismo, enquanto sistema de pensamento e de intervenção, foi definido pelos liberais do fim do século XVIII, para designar o quê? Desqualificar aqueles cujos argumentos e práticas repudiavam. Então, o mercantilismo, não é isso? Ele disse, de acordo com o texto, o mercantilismo pode ser entendido como? Como é que o mercantilismo pode ser entendido nessa 13ª questão? Então, será que o mercantilismo ele vai ser entendido um aspecto